Bom, pessoal, vamos para a nossa penúltima aula de matéria. A gente vai ver hoje mais uma técnica de integração. Antes disso, eu passei lá no Moodle para ver se tinha lá dúvidas. Tinha uma dúvida lá, uma questão a respeito de área entre curvas. Era a questão 28 da página 440, seção 6.1. Que é encontrar a área, usando a ideia de integral, encontrar a área do triângulo cujos vértices são 0, 5, 2 e menos 2 e 5 e 1. Essa é uma questão simples lá da geometria analítica, vocês já devem ter visto lá no curso de geometria. Tem até uma formulazinha para a gente calcular a área de triângulo. Mas vamos fazer aqui por integral. O livro pediu para usar o cálculo para achar a área desses triângulos. Deixa eu esboçar o triângulo aqui para a gente ver quem que são esses pontos aqui no plano cartesiano. O primeiro é 0,5 e o outro é menos 2. Vou fazer com um centímetro aqui, 2. O 0 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Outro ponto aqui. Então o ponto é esse aqui, o ponto 0,5. O ponto 2 e menos 2, usando aqui como centímetro, vai ser esse ponto aqui. Esse ponto aqui, 2 e menos 2. E o outro ponto é o ponto 5 e 1. E 1. Ponto 5 e 1. Então são esses três pontos aí que estão fechando esse triângulo aqui, ó. O triângulo que liga esse ponto 0,5 ao ponto 2 e menos 2. Esses outros dois pontos aqui. E esses dois aqui. Esse triângulo aqui eu quero calcular a área dele. Eu quero usar integrais para isso. Para encontrar a área do triângulo. Eu quero usar as fórmulas da geometria analítica. Deixa eu pensar como a gente pode fazer isso. Bom, as figuras que estão formando aqui curvas projetadas lá no eixo X são retas, né? Deixa eu esboçar o gráfico, encontrar as equações dessas retas que estão formando o triângulo. Estou encontrando aqui a equação da reta que passa por esses dois pontos. Vou pegar aqui da reta que passa pelo ponto 0,5 e o ponto 5 e 1. A inclinação, vou chamar aqui de inclinação 1, vai ser subtração das coordenadas y, vai ser 1 menos 5. 1 menos 5, subtração das coordenadas x, na mesma ordem, 5 menos 0. Então vai ficar menos 4 quintos. E a equação da reta vai ser igual a... Vou pegar um ponto qualquer, pegar esse ponto aqui que tem um 0. Vai ficar y menos quadrado y do ponto, que é igual a inclinação, que a gente acabou de localizar, que é menos 4 quintos, que multiplica x menos quadrado x, o mesmo ponto que é 0. Vai ficar y igual a menos 4 quintos de x mais 5. Essa é a equação dessa retinha aqui, ó. Y igual a menos 4 quintos de x mais 5. Vou encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, pelo ponto 2 e menos 2, 5 e 1. Então a inclinação, vou chamar aqui de inclinação 2, vai ficar igual a 5 menos menos 2, ou vai ficar 1 menos menos 2, 1 menos menos 2, 1 menos 2, 5 menos 2. Mesma ordem, subtração das coordenadas y sobre subtração das coordenadas x. Vai ficar 1 menos menos 2. Vai ficar 1 mais 2, 3, sobre 3, que é igual a 1. Então a inclinação é igual a 1, vou pegar um dos dois pontos, vou pegar esse aqui, ó. Vai ficar y menos, lá da y do ponto, menos menos 2 mais 2, igual a 1, que multiplica x menos 2. A equação da reta é y igual
a x menos 2 com menos 4. Então, essa aqui é a equação dessa retinha aqui de baixo. Y é igual a x menos 4. E a última reta, que passa pelos pontos 0, 5 e 2 e menos 2, vou chamar aqui de inclinação M3, que vai ser igual a menos 2 menos 5, menos 2 menos 5, 2 menos 0. Então vai ficar menos 7 meios. Essa é a inclinação dessa reta aqui, negativo, ok? Então vai ficar y menos, pega aí, menos 5, igual a menos 7 meios, x menos 0. Então vai ficar y igual, tá saindo, tá? Y igual a menos 7 meios de x mais 5. Então essa aqui é a equação dessa retinha aqui. Y igual a menos 7 meios de x mais 5. Tá. Então a gente já tem ali a equação de todas aquelas retinhas. A ideia aqui, nesse exercício, é para a gente usar a área entre curvas, né? Se eu tenho duas funções, comprimindo lá um pedacinho, a área entre as duas curvas é a integral daqui até aqui, da função que está em cima menos a função que está embaixo. A gente viu isso nas aulas aí para trás. Vamos pensar nessa aqui. Bom, essa aqui eu acho que eu posso dividir ela assim, ó. Se eu traço essa retinha aqui, ó, acho que dá para a gente dividir em duas áreas. Eu posso pegar nessa área aqui, ó, e essa área aqui. Essa área aqui, essa primeira, estou quadriculando aqui, ó, ela é uma área compreendida entre essa função, que tem essa equação, e essa aqui de baixo. A que está por cima é essa aqui, e a que está por baixo é essa aqui. Isso indo de 0 até 2. Então, a primeira integral para essa área aqui vai ficar integral de 0 até 2 da função que está por cima, que nesse caso aqui é essa aqui, ó, que é menos 4x mais 5, menos a função que está por baixo, nesse pedaço aqui, que é menos 7 meios de x, 7 meios de x mais 5 dx. Então, essa integral que vai me dar essa área aqui. Vou chamar aqui de A1. Isso aqui vai ser igual a A2. Deixa eu escrever aqui a área A2, que vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa área aqui, ó. Eu tenho uma função indo de 2 até 5. E a área está compreendida entre essa reta e essa reta. Onde essa reta está por cima e essa reta está por baixo. Vai ficar integral de 2 até 5. Da função que está por cima, que é essa aqui nesse caso, menos 4 quintos de x mais 5, menos a função que está por baixo, que no caso aqui é essa aqui, ó, x menos 4, dx. E essa área aqui vai me dar, essa integral aqui vai me dar essa área. E a área que eu quero é A1 mais A2. Deixa eu passar para a folha limpa para ficar, tá muito rabiscado aqui a nossa montagem. Eu passei para a folha aqui limpa, então o que eu fiz foi somar a área 1 com a área 2. Essas duas integrais, que a área que eu quero vai ser a soma dessas duas integrais que a gente conseguiu. Integral de 0 até 2, integral de 2 até 5. Vamos resolver essas integrais aqui. Vou tirar ali aqueles parênteses, vai ficar integral de 0 até 2. Lá dentro vai ficar menos 4 quintos de x, mais 5, mais 7 meios de x, menos 5. Menos, mais, menos, isso, dx. E a outra vai ficar de 2 até 5, menos 4 quintos de x mais 5, menos x mais 4, dx. Vai ficar integral de 0 até 2, esse 5 esse menos 5 some. Aqui vai ficar 10, vai ficar menos 8x mais 35x, não é isso? 10 vai ficar por 2 por 4, 8, 5, 35x. dx mais a integral de 2 até 5. Aqui vai ficar 9, vou tirar o mínimo aqui também. Vai ficar 5 menos 4x, menos 5x mais 9, dx. A integral vai ficar integral de 0 até 2. O que sobrou lá dentro? Menos 27x. 27x sobre 10.
dx, mais integral de 2 até 5. O que sobrou lá dentro? Menos 9 quintos de x mais 9. Isso dx. Aqui vai ficar igual a 27 décimos na integral de x dx, de 0 até 2, mais, ela não tem muito o que fazer não, né? Posso integrar termo a termo? Deixa eu ver se vale a pena. Acho que não. Vai ficar integral de 2 até 5 de menos 9 quintos de x mais 9 dx. Então, agora integrando todo mundo, vai ficar 27 décimos. A integral de x é meio de x2, isso indo de 0 até 2, mais a integral desse termo aqui vai ficar menos 9 quintos, a integral disso aqui vai ficar meio de x2, mais 9x, isso indo de 2 até 5. Então está aqui integrada a função, basta aplicar agora nos intervalos de integração. Vamos lá, primeiro, esse aqui vai ficar 27 décimos. Primeiro, quando esse termo aqui for 2, então vai ficar meio de 2 ao quadrado, menos quando for 0. Vai ficar meio de 0 ao quadrado. Mais, vamos ver esse aqui, primeiro quando for 5, vai ficar menos 9 quintos. Aliás, menos 9 décimos, né? Porque eu vou multiplicar aqui, vai ficar 9 décimos. De 5 elevado ao quadrado, mais 9 vezes 5, menos quando o x for 2. Então vai ficar menos 9 décimos, que é o 5 vezes 2, vezes 2 ao quadrado, mais 9 vezes 2. Então está aqui aplicado. Igual. Vai ficar 27 décimos. Aqui dentro sobrou só o meio, né? Aliás, corta isso com isso, sobrou 2 vezes 2, que deu 0, mais... aqui vai ficar... Nossa, deixa eu ver se vale a pena tirar o mínimo. Acho que não. Então aqui vai ficar 25 vezes 9, dá 225. Vai ficar menos 225 décimos, mais 45, menos, aqui vai ficar 4, então vai ficar, deixa eu ver se vale a pena simplificar. Acho que não vai ficar sobre 10, a gente já fica facilitado para somar com a outra fração. Então aqui vai ficar 4 vezes 9 menos 36, que vai ficar mais 36 décimos, mais 18. Aliás, menos 18, aqui ficou mais, aqui ficou menos. Menos 18. Então aqui ficou, posso cortar aqui, vai ficar 5, então ficou 27 quintos, mais, aqui dentro vai ficar 36, mais 36, 225, já que os dois aqui estão sobre 10, vai ficar menos 189, menos 189 décimos, mais aqui era menos 18, então vai ficar mais 27, que 45 menos 18. Tirar o mínimo lá dentro. Vou tirar o mínimo de todo mundo, já que é um mais do lado de fora. Deixa eu pegar uma folha. Um monte de continha de fração. O mínimo ali vai ser 10. Vou somar já todos os termos. Vai ficar 10 dividido por 5, 2. Vezes 27, 54. Esse aqui vai ficar menos 189. 189 já está aqui. 27 vezes 10 mais 270. Vai ficar 270, menos 189 mais 54. Deixa eu fazer aqui. Dá 135 décimos. E é isso. Aqui dá para simplificar. Dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. 135 por 5 dá 27. Versus 5 dá 2. Então vai ficar 27 meios. 27 meios, então, é o resultado da área desse triângulo aqui, ó, calculado por esse caminho da área entre curvas. Então aqui não existe muito objetivo, é mais para praticar a ideia da área entre curvas. A gente tem uma técnica para calcular a área de triângulo,
no plano, lá da geometria analítica, mas poderia usar área entre curvas. O caminho seria esse, deu muita conta aí por causa das frações, né? Tem muita sominha de fração aí, mas a integral ficou relativamente simples, né? Integral de funções da uma reta, o resultado então dá 27,5. A pessoa tinha pedido a 27 a 28, a 27 é igual, é só uma variação dessa questão que ele quer resolver por área entre curvas, mesmo que seja a área de um triângulo lá. Bom, vamos seguir então para a técnica de integração. Bom, vamos para a penúltima técnica de integração que a gente vai ver, que é a substituição trigonométrica. E a ideia é você substituir por relações trigonométricas uma função que está em x para um ângulo, uma relação do x com o ângulo, de modo a você conseguir uma integral mais simples. Percebam que essa integral ela vai ser para essas funções que tem alguma coisa ao quadrado dentro de uma raiz. Esse é o fim da substituição trigonométrica. Então, se tem uma função desse tipo, perceba o seguinte: se você chama essa parte dentro aqui de u, não sai para substituição simples, porque o du vai ficar alguma coisa em função de x, né? O du vai ficar 2x dx. Não tem o 2x dx para substituir. Então, a substituição simples ela não é um bom caminho aqui. A integração por partes também não vai ser um bom caminho, por quê? Porque eu teria que chamar isso aqui de u, isso aqui de dv, de modo que o meu du vai ser x, o meu v vai ser x, e chamar isso aqui de du e ter que derivar esse termo, que vai ficar bem complexo. A integração por partes também não é um bom caminho. Aqui o caminho vai ser pela substituição trigonométrica. A ideia é o seguinte: eu vou associar esse x a um ângulo a partir de um triângulo retângulo, usando as relações métricas de um triângulo retângulo. Então perceba o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo desse tipo, ó, eu tenho um retângulo desse tipo, em que aqui eu tenho um ângulo θ, e aqui eu tenho um cateto que eu chamo de x, e esse cateto aqui é igual a 3. Percebam que nessas condições aqui, dá para calcular esse terceiro cateto por Pitágoras, né? Deixa eu chamar esse aqui de y. Eu tenho que por Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, x2 mais y2. Ou y2 vai ser igual a 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui, como é um comprimento, eu vou considerar só a parte positiva, não vou considerar o mais ou menos. Então, vai ser y igual a raiz de 9 menos x2, que é exatamente esse termo aqui. Então, vai ficar raiz de 9 menos x2. Então, se você tem um triângulo retângulo em que essa hipotenusa mede 3 e esse cateto oposto, que é o ângulo θ, mede x, você consegue esse termo que está aqui nesse segundo cateto da hipotenusa. Essa é que é a ideia. E aí daqui eu consigo tirar uma relação entre x e θ. E a ideia é você conseguir uma relação trigonométrica que associa o θ ao x sem passar por esse cateto, que associa o θ ao cateto oposto ao ele e à hipotenusa. E tem uma função que faz isso. Qual a função que associa o cateto oposto à hipotenusa? É o seno, né? O seno de uma função, o seno do θ, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Em outras palavras, se eu passo esse 3 para lá, eu tenho que o x é igual a 3 seno θ. E essa aqui vai ser a relação que eu vou usar para substituir o x por θ nessa expressão. Então a ideia é essa: você faz um triângulo, no caso que cada forma da raiz aqui vai demandar um triângulo diferente. Para esse tipo em que eu tenho um termo ao quadrado menos um x ao quadrado dentro da raiz, o triângulo vai ser dessa forma. A hipotenusa vai ser a raiz desse termo aqui, que no caso é 3, e esse cateto vai ser a raiz desse termo aqui, que no caso é x. Então vai ser essa forma de a gente montar para substituir. Por quê? Porque ainda a identidade trigonométrica vai sumir com a raiz. O objetivo é esse: é fazer uma integração em que não aparece a raiz. E a relação aqui entre θ e x vai ser que x é igual a 3 seno θ. Por quê? Porque o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Isolando aqui, dá o x igual a seno θ. Assim que vai ser a substituição que a gente vai fazer a partir desse triângulo. Então eu tenho o x, eu preciso do dx, vou derivar aqui. O dx vai ser a derivada desse termo. Derivada de 3 seno vai ficar 3 cosseno θ dθ. Então tem aqui o x e o dx. E aí eu vou substituir esse x aqui. Como eu vou ter que operar até sumir com a raiz, deixa eu fazer só a raiz separadinha aqui, depois a gente já coloca lá direto quem é ela. Essa raiz aqui de 9 menos x2, ela pode ser escrita como a raiz de 9 menos quem é o x? 3 seno θ. Só substituir ali. A gente poderia fazer isso em cada integral aqui, vamos fazer depois a gente põe na integral direto para não escrever integral muitas vezes. Então aqui vai ficar raiz de 9 menos 3 ao quadrado, que é 9 menos seno ao quadrado, vezes seno ao quadrado,
Posso colocar o 9 em evidência. Vai ficar 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado. Percebe onde eu quero chegar aqui? Eu vou conseguir dois termos ao quadrado lá dentro. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 9 e da identidade fundamental, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu tenho que, se eu isolar aqui o cosseno, eu tenho que cosseno ao quadrado justamente 1 menos seno ao quadrado, que é o que eu tenho aqui. Ó. Eu posso escrever esse 1 menos seno ao quadrado como cosseno ao quadrado de θ. E aí eu consegui dois termos ao quadrado dentro da raiz, e eu vou conseguir, trocando o x por 3 sendo x, sumir com a raiz. Isso aqui vai ficar igual a 3 módulo de cosseno θ. Módulo porque o cosseno pode dar positivo ou negativo. Então aquela raiz ali vai ficar simplesmente esse termo aqui. No entanto, a gente quer associar o x com θ uma vez só, né? Quando você trabalha com trigonometria, você tem aqueles valores circulares. Observe que esse θ, se eu cresço θ positivamente, o que acontece com o valor de x? O valor de x cresce. Então tem uma relação entre x e θ, enquanto maior for o θ, maior vai ser o x. Eu posso pegar o θ nesse sentido como negativo, e se eu pego valores negativos para θ, eu vou conseguir um x que eu também posso considerar negativo. Estou fazendo isso aqui. Ó. Aqui eu tenho um θ, e aqui eu tenho um x. Aqui eu tenho um outro θ, e aqui eu tenho um menos x. Vamos pensar que esse termo aqui é simétrico em relação a esse eixo que eu coloquei aqui. Então, à medida que eu cresço o θ vai de 0 até mais infinito. À medida que eu decresço o θ, o x vai de 0 até menos infinito. Então, à medida que eu cresço o θ, o x vai de 0 até mais infinito. À medida que eu cresço o θ nesse sentido, o x vai de 0 até menos infinito. Para eu pegar uma relação de 1 para 1, em que eu não preciso pegar o θ valendo todas as voltas aqui em volta do ciclo trigonométrico, se eu pegar o θ de 0 até π sobre 2, eu vou pegar o x de 0 até mais infinito. Se eu pegar o θ de 0 até menos π sobre 2, eu pego o x de 0 até menos infinito. Então, todo o valor de x fica válido, né? De mais a menos infinito. Então, eu posso restringir esse θ aqui a um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Restrito o θ aqui, eu tenho todas as relações possíveis entre x e θ. Todo x que eu quiser vai ter um θ que vai satisfazer isso. Por quê? Porque entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu consigo todos os valores de x possíveis. Todos os valores de x possíveis. Então, restrito o ângulo aqui entre 0 e π sobre 2, percebam o seguinte. Nesse mundo do menos π sobre 2 até π sobre 2, menos π sobre 2 até π sobre 2, que eu quis dizer, esse mundo aqui do mais π sobre 2 até menos π sobre 2, que é esse ângulo aqui, ó, o cosseno está sempre aqui, ó. O cosseno é sempre positivo. Nesse mundo aqui, o cosseno de θ é sempre maior que zero. Se o cosseno é sempre maior que zero, esse módulo aqui fica irrelevante. Então, esse aqui, como o θ está preso lá entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, um mundo onde o cosseno é sempre positivo, eu posso concluir que 3 módulo de cosseno θ é simplesmente 3 cosseno θ. Então, eu vou substituir essa raiz aqui simplesmente por 3 cosseno θ. E esse dx aqui por 3 cosseno θ dθ. Então, deixa eu passar isso para lá. Então, eu tenho que a integral em x, a integral de raiz de 9 menos x2 dx, se eu faço essa troca de x por 3 seno θ restrito nesse intervalo aqui, eu tenho que essa raiz vai ser simplesmente 3 cosseno θ. Então, vai ficar uma raiz de 3 cosseno θ, para aqueles cálculos que a gente fez. E o dx, que é a derivada do x, vai ficar 3 cosseno θ dθ. Vai ficar 3 cosseno θ dθ. Então, a gente troca o cálculo dessa integral por essa, que não envolve a raiz. O objetivo de tudo é isso, fugir com a raiz. Aqui vai ficar 9, posso tirar esse 9 lá de dentro. Cosseno ao quadrado de θ dθ. Essa função que a gente já aprendeu a fazer, a gente tem uma identidade, né, para cosseno ao quadrado. Não adianta tentar fazer por substituição, por outro método ali que não vai sair. Vai ficar 9 integral. A identidade é 1 mais cosseno de 2x, né? Vai ficar 1 mais cosseno de 2x, 2θ, no caso aqui, 2θ sobre 2. A identidade que a gente viu lá, de cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado, seno ao quadrado tem essa identidade aqui. O cosseno é mais e o seno é menos. Essa integral só sai por esse caminho. dθ. Posso tirar esse 2 lá de dentro, vai ficar 9 meios na integral de 1 mais
cosseno 2θ dθ. Posso fazer uma substituição aqui, seja 2θ igual a 1t. O dt vai ser igual a 2 dθ. Ou dθ vai ser igual a dt sobre 2. Essa integral vai ficar igual a 9 meios da integral de 1 mais cosseno de 2 de t, que multiplica o dθ, que é dt sobre 2. Ainda posso tirar esse 2 lá de dentro. Isso aqui vai ficar 9 quartos da integral de 1 mais cosseno de t. Então agora a integral ficou simples. dt. Integrando os termos aqui, vai ficar 9 quartos. Da integral de 1 em relação a t é t. A integral de cosseno de θ, quem é a função que se eu derivar da cosseno? É seno. Vai ficar seno de t mais uma constante. Bom, integramos a função. Chegamos na integral. Agora tem que voltar para as variáveis que a gente tinha. A primeira relação que eu tenho aqui é entre t e θ. Então aqui ficou simples de voltar. Esse aqui vai ficar igual a 9 quartos. O t é 2θ, de 2θ, mais seno de 2θ, mais c. Então aqui seria a integral em θ. E eu quero agora uma integral em x. E qual que era a relação? A relação era essa aqui, ó. A relação saía desse triângulo aqui, 3x raiz de 9 menos x2 e o θ aqui, onde eu tinha aqui o x era igual a 3 seno θ. Essa aqui que era a relação entre x e θ, para a gente tentar voltar. O que eu tenho aqui para poder calcular? Bom, eu tenho que voltar o x para θ a partir dessa relação que esse triângulo me fornece. O θ eu posso tirar daqui, ó. Se eu tenho que seno de θ é igual a x sobre 3, se eu passo 3 para cá, então o arcosseno de x sobre 3 é igual a θ, ou θ é igual a arcosseno de x sobre 3. Então esse termo aqui eu consegui. Aqui vai ficar igual a 9 quartos de 2 vezes arcosseno de x sobre 3. Esse aqui é o 2θ. Mais o seno de 2θ. Seno de 2θ eu posso dar talvez uma identidade do arco metade. Tem uma identidade lá que diz o seguinte, que seno de 2θ pode ser escrito como 2 seno θ cosseno θ. Estou vendo ali em x. Então, o seno eu já tenho, x sobre 3, falta o cosseno. O cosseno é quem? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem que o cosseno de θ, nesse caso, que é o cateto adjacente, raiz de 9 menos x2, sobre a hipotenusa, que é 3. Então, já tem. Esse seno de 2θ, eu posso escrever como 2 vezes o seno de θ, que a gente já tem aqui, que é x sobre 3, e o cosseno de θ que a gente acabou de calcular, que é raiz de 9 menos x2 sobre 3. Isso aqui mais c. Então, está aqui integrada a função. Então, a função você muda. A ideia é o seguinte. Eu vou mudar aqui o resposta para ficar mais arrumadinho. Você identificando um termo desse tipo, que é um termo ao quadrado menos x ao quadrado, você consegue construir um triângulo assim. Em que aqui aparece a raiz desse termo e na hipotenusa aparece a raiz desse termo. E aí, sempre vai acontecer, se você fizer aqui por Pitágoras, esse termo está dentro da integral aqui nesse cateto. E aí você vai fazer uma relação entre x e θ por esse triângulo retângulo, sem passar por esse termo complexo com a raiz, que no caso aqui é o cateto oposto à hipotenusa. Então por isso a gente definiu essa função. O seno de θ é o cateto oposto à hipotenusa. Então a gente isolando aqui conseguiu essa relação entre x e θ. E aí daqui a gente consegue o dx derivando essa expressão. Para esse tipo de função que a gente vai trabalhar com seno, eu posso restringir o ângulo entre menos π sobre 2 π sobre 2 pelo raciocínio que eu fiz. Todo x vai ter um valor ali por essa relação nesse intervalo. Aí você substitui, coloca o x no lugar dele 3 seno θ e o dx aqui. Só que como a gente vai ter que fazer vários passos para trabalhar na raiz, eu fiz separado, depois joguei dentro da integral. E o objetivo disso aqui tudo é porque em algum momento vai aparecer algo assim, por causa da identidade fundamental trigonométrica. Vai ficar um termo ao quadrado vezes um termo ao quadrado, que aí você tira da raiz. O objetivo todo é sair assumido com a raiz. E aí você calcula lá o valor, depois você substitui
a integral, ou a raiz que você trabalhou ela aqui por essa substituição aqui, mais o dx que você achou lá na derivada, e resolve essa integral em θ. E no final, pelo mesmo triângulo que relaciona θ e x, você volta para a resposta. No caso aqui, como a gente conseguiu um ângulo, aí pelo arco central fácil de achar aqui, e o seno de 2θ, por causa dessa identidade, a gente encontrou aqui o seno θ e o cosseno θ, encontrou eles aqui. Então ficou tudo em x de novo. Esse aqui vai ficar igual, deixa eu ver se vai dar para multiplicar, acho que não. Deixa eu 9/4 aqui, vai ficar 9/4. 2 arcosseno de x sobre 3, mais 2 nonos, esse 3 aqui, de x raiz de 9 menos x2, mais c. Essa é a função que você derivar, é simplesmente isso aqui. Ó. Então essa aqui é a antiderivada. É o resultado da integral por essa substituição trigonométrica. Esses passos aqui, cada passo que a gente deu nesse caminho, vai ser para esse tipo de termo. Um termo ao quadrado menos o x ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, para esse tipo de termo, ela é muito limitada para esses casos. São casos que aparecem muito por causa das áreas das cônicas. Então, esse tipo de termo aqui, ele vai demandar esse tipo de triângulo. Então, toda vez que a gente tiver lá dentro da integral, um termo assim, ó, 1a2 menos 1x2, a substituição vai sair por um triângulo assim, ó. Por um triângulo retângulo, θ, onde aqui mede x, aqui mede a. Se você fizer por Pitágoras, aqui você vai concluir que esse cateto aqui tem que medir a2 menos x2 dentro da raiz. E a ideia é você associar o θ com x sem passar por esse cateto mais complicado. Então aí sempre vai ser seno de θ é igual a x sobre a, ou x é igual a seno θ. Vai ser sempre essa substituição. Daqui você vai tirar o dx, e a restrição do ângulo aqui vai ser sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso aqui vai ser suficiente para a gente pegar todo o x em relação a θ, e ele vai ter a vantagem de permitir a gente sumir com o módulo quando a gente for substituir lá. Então sempre que tiver um termo desse, é esse triângulo que vai te fornecer, e vai ser essa substituição aqui que vai sair nesse intervalo. Então vamos ver os outros casos em que a substituição trigonométrica vale, para outras formas dentro da raiz em que a gente usa a substituição trigonométrica. Vou fazer uma letra B. É uma integral. Sempre que você puder fugir da substituição trigonométrica, como ela tem muitos passos, né, vale a pena você fazer por outro método. Mas quando não puder, tem que usar ela. Percebam que aqui eu tenho um termo ao quadrado dentro da raiz, somado com outro termo ao quadrado, só que diferente do anterior, ele não é um número ao quadrado menos x ao quadrado. Ele é o x e o número ao quadrado tudo positivo, é uma soma. Isso também sai pela substituição trigonométrica, só que a forma que você vai montar o triângulo é diferente. O triângulo que vai me permitir fazer uma substituição fugindo da raiz ali, ele vai ser dado assim, ó. Vai ser um triângulo em que aqui mede a raiz desse termo, o cateto oposto ao θ, e o cateto adjacente à raiz desse. Se você calcula a hipotenusa, vou chamar aqui hipotenusa de y, nessa forma, como é que vai ficar? Vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só estou usando Pitágoras aqui. Então, vou achar quem é o y. O y vai ser igual à raiz de x2 mais 4. Isso aqui fica mais evidente de ver, né? É justamente o que a gente tem lá dentro da raiz, x2 mais 4. É esse termo aqui que eu estou operando com ele. Ó. Eu quero tirar essa raiz aqui para poder facilitar o cálculo da integral. Então, esse vai ser o triângulo. O que muda aqui, como é uma soma de dois termos ao quadrado dentro da raiz, o que muda é que esse cateto oposto ao ângulo vira x e esse cateto adjacente vira 2, para que aí esse termo, é porque assim esse termo aqui exatamente aparece. Nessa forma aqui eu vou associar o θ com x fugindo do termo complexo, ou seja, eu quero associar o θ ao cateto oposto e ao cateto adjacente. Qual a identidade trigonométrica, qual é a função trigonométrica que associa o cateto oposto ao cateto adjacente? No caso é a tangente, né? Fica a tangente do θ justamente o cateto oposto ao cateto adjacente. Ou o x vai ser igual a 2 tangente θ. Eu também poderia ter trocado aqui de lugar, aí a função seria outra. É menos usual, mas dá certo também. Se eu tenho aqui o x é igual a 2 tangente θ, percebam que a relação aqui também vai ser parecida, né? Eu vou pegar o θ do 0 até π sobre 2, e aí esse x vai crescer indefinidamente. Aqui eu vou pegar o θ de 0 até menos π sobre 2, o x vai decrescer indefinidamente. Então eu tenho todo o valor de x possível se eu restringir o ângulo entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Lembrando que como eu estou associando com a tangente, eu não posso incluir os extremos. Então eu vou fazer essa substituição do menos π sobre 2
até o π sobre 2, sem incluir nem o π sobre 2, nem o menos π sobre 2, por causa da tangente que eu estou operando aqui, que não está definida nem por π sobre 2, nem por menos π sobre 2. Então, vou fazer essa substituição nesse intervalo. Ok, então já tenho aqui o x, o dx eu tiro derivando aqui, ó. Dx vai ser igual a derivada de tangente secante ao quadrado de θ dθ. Então, já tenho aqui o dx para substituir. E agora eu vou substituir dentro da raiz. Para não escrever isso várias vezes, deixa eu trabalhar a raiz separadinho aqui, depois eu escrevo ela de uma vez. A raiz de x2 mais 4, quando eu trocar o x por 2 tangente. Então vai ficar raiz de 2 tangente ao quadrado mais 4. Que vai ficar raiz de 4 tangente ao quadrado mais 4. Posso colocar o 4 em evidência, vai ficar raiz de 4 tangente ao quadrado de θ mais 1. Tem lá a identidade trigonométrica, a tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, é uma derivação da identidade fundamental, é para isso que a gente está fazendo isso aqui, é por causa dessa identidade. Então, vou trocar tangente ao quadrado mais 1 por secante ao quadrado. Então, vai ficar 4 secante ao quadrado de θ, que é a identidade que dá isso aqui, que tirando a raiz vai ficar 2 módulo de secante de θ. Convenientemente, secante é 1 sobre secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. E o cosseno de θ a gente já viu que desse intervalo dá sempre positivo. Tá? Secante que é sempre positivo. É como? θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. A gente tem que a secante é sempre positivo. Consequentemente, o 2 módulo da secante é igual a 2 secante de θ. Então, eu vou poder trocar essa raiz aqui simplesmente por 2 secante de θ. Deixa eu montar como é que vai ficar a integral. Deixa eu montar aqui, depois eu passo para lá. A integral vai ficar integral de x2. O x é quem? Isso aqui. Então, vai ficar 2 tangente θ ao quadrado vezes a raiz, que a gente já trabalhou ela aqui antes para ficar mais prático, é simplesmente 2 secante θ aqui sobre 1. Elevado, o 1 aqui em cima, vezes o dx. O dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, essa integral aqui, se eu faço essa substituição, eu consigo essa integral aqui para resolver. Espero que seja mais simples, pelo menos já não tenha raiz. Então, vou passar para lá. Vai ficar integral. Deixa eu já resolver umas partes dessa aqui. Vai ficar 2 secante aqui em cima. 2 secante ao quadrado sobre 4. Passei esse termo para cá, vou ficar 4 tangente ao quadrado. 4 tangente ao quadrado vezes 2 secante está aqui. 2 secante de θ dθ. Então, essa é a integral que a gente tem para resolver. Posso cortar esse 2 com esse 2, esse quadrado com essa secante. E acho que é isso. Em cima ficou só secante, vou tirar esse 1/4 lá de dentro, tá multiplicando, então vai ficar 1/4 da integral de secante de θ sobre, o que sobrou lá embaixo? Tangente ao quadrado de θ dθ. Se fosse ao contrário, se fosse tangente sobre secante ao quadrado, aliás não, se o quadrado fosse lá em cima, estaria fácil de resolver, que a gente chamaria de u a tangente, e o du seria a derivada da tangente, que é secante ao quadrado lá em cima. Mas como o quadrado aparecer embaixo, não vai ser assim. Deixa eu pensar aqui. Bom, acho que essa não vai ser substituição aqui não. Vou transformar aqui a secante e a tangente em seno e cosseno, já que tem essa relação. Então vai ficar 1/4 da integral. Secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Aqui como está ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dθ. Aqui vai ficar 1/4, conservo de cima. Multiplico pelo de baixo invertido. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, dθ, né? O de baixo invertido. Posso cancelar esse cosseno com esse quadrado. A integral vai ficar 1/4 da integral de cosseno θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Vou montar essa integral. Bom, agora sim sai por substituição. Porque se eu falo que u é seno de θ, o du é justamente o que está lá em cima. O du é justamente cosseno de θ dθ. A integral fica toda em u. Então vai ficar 1/4
da integral de 1 sobre u ao quadrado, já que o seno virou u, e cosseno θ de θ ficou simplesmente du. Ou vai ficar igual a 1/4 da integral de u elevado a menos 2 du. Integrando aqui vai ficar igual a 1/4 de 1 sobre menos 2 mais 1, u elevado a menos 2 mais 1. Finalmente, quando a gente integra, a gente acrescentou mais c no final. Aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 1. Então vai ficar 1/4 que multiplica menos 1 sobre u mais c. Ou vai ficar 1/4. Aliás, vai ficar em cima menos 1. Vai ficar menos 1 sobre 4u mais c. 4u. Então essa aqui é a integral em u. Vamos voltar ela para θ por essa relação aqui. A integral deu menos 1 sobre 4 seno θ mais c. Aqui está a integral em θ. E agora a gente tem que voltar para x. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou usar o nosso triângulo, de onde partiu tudo. Vamos partir dessa relação. Então o triângulo que eu tenho, ele é um triângulo em que aqui mede x, aqui mede 2, aqui é a raiz de x2 mais 4. Só copiei o triângulo ali. O que eu preciso? Eu preciso de um seno de θ. Bom, seno eu tiro daqui, ó. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. x2 mais 4. Bom, então está aqui resolvido. Resolvemos uma questão. Isso aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 4, que multiplica aquele termo. X sobre raiz de x2 mais 4. Ou posso escrever isso como menos raiz de... Aí faltou mais c. De x2 mais 4 sobre 4x mais c. Esse é o resultado da integral. Essa é a função que se você derivar, dá essa toda aqui que está aqui dentro. Então a ideia foi, identificado o termo ao quadrado que estava dentro da raiz lá, eu construí esse triângulo. Então sempre vai ter algo assim. Então sempre que você tiver um termo do tipo x2 mais 1a2, o triângulo vai ser daquele tipo. O triângulo vai ser assim, onde aqui vai medir x, aqui vai medir a, e aqui se você fizer para o Pitágoras, você vai ver que vai dar x2 mais a2. E a substituição vai ser sempre pela tangente, em que a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, ou que o x vai ser igual a tangente de θ. Então vai ser sempre essa substituição, sempre nesse intervalo de x, que é suficiente para a gente pegar todo o x em função de θ. Então encontrou o termo desse tipo, o triângulo dessa forma, e a substituição vai ser essa nesse intervalo. Então, para esse tipo de forma, tem esse tipo de triângulo. Foi o que a gente fez aqui. Então, trocamos aqui, trabalhamos a integral, achamos o dx, a integral ficou assim. A gente simplificou um pouco e chegou nessa integral aqui, que é a integral que saiu por substituição simples. Transformamos em u, de u a gente voltou para θ, e do θ a gente volta no final da resposta para x de novo, pela mesma relação que originou toda a substituição. Então essa é a substituição trigonométrica. Existe mais uma forma que demanda um outro tipo de triângulo. Uma última forma dentro da raiz que a gente vai operar é essa, em que eu tenho um x2 menos um número ao quadrado. É diferente das situações anteriores, né? Na primeira a gente fez... Era um raiz de 9 menos x2. Né? Que eu posso pensar que é um número ao quadrado menos x2. Quem aparece negativo aqui é o x2. A segunda que a gente fez era um x2 mais 4. Posso pensar que é um x2 mais um número ao quadrado. Então os dois aparecem positivos. Nesse terceiro caso aqui, quem aparece negativo é o número ao quadrado. E para esse tipo de expressão dentro da integral, quando não tiver um outro caminho para resolver, para uma outra técnica, vai me demandar a construção do seguinte triângulo. Um triângulo vai me permitir sumir com a raiz. Um triângulo em que esse cateto aqui adjacente ao ângulo é a raiz desse termo, que no caso é 4, né? 4 ao quadrado dá 16. A hipotenusa vai ser x. E esse outro cateto aqui, percebam que vai dar exatamente esse termo, observe. Vai ficar x, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tenho que o y2 vai ser igual a x2 menos 4 ao quadrado, ou y vai ser igual a raiz de x2 menos 16, que é exatamente o termo que a gente tem lá.
Então, raiz de x2 menos 16. Assim a gente constrói ele. E a ideia é a mesma das anteriores. Eu vou associar o θ com x sem passar por aquele cateto ali que está mais complicado. Então, eu vou associar o cateto adjacente à hipotenusa. A função que associa cateto adjacente à hipotenusa é o cosseno. Cosseno de θ é justamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu isolo aqui, o x vai ser igual a 4 cosseno θ. Para evitar que dê muito conta, se eu for calcular o dx, né, é pouco usual a gente trabalhar assim. Se eu fosse calcular o dx aqui, eu teria que usar a regra do quociente para poder derivar isso. Eu posso escrever isso aqui como o inverso do cosseno. Posso associar o x com o 4 secante θ e fazer essa associação aqui. Então vai ser essa troca que vai me permitir a gente sumir com a raiz. Em relação aos ângulos, vamos pensar que eu tenho aqui o meu x assim, né? O meu ângulo aqui, o meu ângulo θ. Vamos pensar com menos x, é diferente das anteriores, em que o x apareceu aqui nesse cateto, que crescia indefinidamente ou decrescia indefinidamente, à medida que o θ variava de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui, o x negativo, vou pensar que ele vai aparecer aqui, ó. O menos x vai estar aqui, simétrico a ele. Não é igual era simétrico aqui, tem que ser simétrico a ele. Então, os ângulos vão mudar um pouco. O que vai me gerar os valores de x positivos vai ser, nesse caso aqui, o θ indo de 0 até π sobre 2. Aqui, quando eu for crescendo o valor do θ, esse x aqui também vai esticando em relação ao mais infinito. E o x negativo vai aparecer aqui, ó, o simétrico dele, entre π e 3π sobre 2. Aqui, quando eu vou trabalhando no ângulo, ele vai decrescendo indefinidamente. Então, eu vou estabelecer esse ângulo aqui preso entre 0 e π sobre 2, ou entre π, que é 180 graus, e 3π sobre 2. Aqui tem problema no π sobre 2, que vai aparecer alguma descontinuidade, mas no 0 e no π não tem problema nenhum. O valor onde vai dar 0. Então, eu vou restringir esse ângulo nesse primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Aqui que vai estar a restrição do meu ângulo. E preciso do dx. Deixa eu calcular o dx aqui de uma vez. Meu dx vai ser a derivada desse termo, vai ser 4, derivada secante, a secante vezes tangente. Já temos aqui o dx. Agora é só substituir. Deixa eu operar a raiz antes, igual a gente fez no anterior, que a gente faz um passo só. Para não rabiscar demais. Não escrever demais a integral 1000 vezes, né? Vai ficar x2 menos 16. Então, vou trocar o x por 4 secante. Vai ficar raiz de 4 secante de θ ao quadrado menos 16. Vai ficar igual a raiz de 16 secante ao quadrado de θ menos 16. Vai ficar igual a raiz de 16 que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. Igual a identidade que tinha lá, que tangente ao quadrado mais 1 da secante, a secante ao quadrado menos 1 da tangente. Na mesma relação que a gente fez. Esse aqui vai ficar raiz de 16 tangente ao quadrado. Ou vai ficar igual a 4 módulo da tangente de θ. No entanto, como o θ está preso aqui, nesse mundo aqui a tangente é sempre positiva, né? A gente escolhe os intervalos com essa conveniência. A tangente lá no ciclo trigonométrico está associada aos valores projetados nessa reta aqui. Quando eu pego o ângulo de 0 π sobre 2, a tangente é sempre positiva. Quando eu pego entre π e 3π sobre 2, a tangente também fica sempre positiva. Então a tangente aqui é sempre positiva. Como a tangente é sempre positiva, esse módulo fica redundante. O 4 módulo de tangente fica só 4 tangente de θ. Então a minha raiz vai ficar só 4 tangente de θ. Deixa eu escrever então tudo isso na próxima página. Então a integral que eu quero é a integral de 1 sobre raiz de x2 menos 16 dx. Isso aqui vai ficar a integral de 1 sobre o valor que a gente operou aqui para achar a raiz, que vai ficar só 4 tangente, vezes o dx. Isso aqui é x, o dx vai ficar 4 secante vezes tangente. Vai ficar 4 secante vezes tangente dθ. Substituímos aqui. Posso cortar esse 4 com esse 4, essa tangente com essa tangente. Sobrou só secante. Integral da secante de θ dθ. Integral da secante a gente já fez em aulas anteriores. Isso aqui dá ln do módulo da secante mais a tangente, mais c. Aqui é a integral em θ. Para a gente voltar para o x, eu vou usar o mesmo triângulo. Então, meu triângulo aqui é o seguinte.
triângulo em que aqui mede raiz de x2 menos 16, aqui é 4 e aqui é x. O que a gente precisa tirar? A gente precisa tirar a secante e a tangente. A secante é 1 sobre o cosseno, é o inverso do cosseno. E nesse caso aqui, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a secante é o inverso. É a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, a secante a gente já tem. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Raiz de x2 menos 16 sobre 4. Então, já temos os dois. Então, aqui em x vai ficar ln do módulo da secante, que é x sobre 4, mais a tangente, que é raiz de x2 menos 16 sobre 4, mais uma constante. Essa é a função. Se você derivar, dá essa aqui. E a ideia geral é essa. Se você tem um termo x2 menos 1A2, o triângulo que você vai construir vai ser sempre esse aqui. Onde aqui é o A, a raiz desse termo, aqui é o x, e aqui se você calcular vai dar sempre o x2 menos A2, independente de quem seja esse A. A substituição que você vai fazer associada a esse ângulo vai ser sempre o x igual ao A secante de θ, e esse ângulo vai estar sempre restrito entre 0 e π sobre 2, 1 entre π e 3π sobre 2, considerando 0 e excluindo ali o π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, quando eu tiver expressões desse tipo da integral, se eu quiser sumir com a raiz, eu substituo x por θ por esse triângulo, que vai sempre gerar essa substituição nesse intervalo, que vai me permitir sumir ali com o módulo que vai aparecer. Então, esses são os três termos, três tipos de expressões que aparecem dentro da integral, dentro de uma raiz. Os dois positivos, ou a variação aqui do x negativo ou o a negativo, o A2 negativo, vai me permitir substituir sumindo a raiz por algum triângulo lá. São esses três triângulos, essas três formas que definem a substituição trigonométrica. Bom, vou fazer mais uma, então, que a gente aplica essas ideias aí da substituição trigonométrica para a gente resolver a integral. Aí não apareceu provavelmente a integral, mas tem aqui um termo elevado a 3 meios. Né? Eu tenho que lembrar que essa fração ali, no expoente, quem está por cima vai por dentro, então é a raiz quadrada desse termo aqui, ó. Mais 9 elevado ao cubo dx. Ou eu posso pensar ainda, posso tirar um termo desse lá de dentro, já que é raiz quadrada, 4x2 mais 9, que multiplica a raiz de 4x2 mais 9 dx. E aqui eu tenho justamente uma raiz dessa. Um termo ao quadrado elevado a 9 ao quadrado. Tem que lembrar que essa raiz aqui, ó, raiz de 4x2 mais 9 é a raiz de 2x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, é um termo ao quadrado que multiplica x mais um termo sem x ao quadrado. A gente já viu como é que é essa raiz. Essa aqui é do tipo x2 mais 1A2. Foi aquele segundo que a gente fez. E para esse tipo de expressão aqui, a gente tem o seguinte triângulo. O triângulo aqui vai ser igual a x, aqui vai ser igual a A, e quando você calcula a hipotenusa, você vai verificar que isso aqui vai ficar igual a x2 mais A2. No nosso caso aqui, deixa eu montar o triângulo. Eu tenho que esse termo aqui vai aparecer aqui, né? Então vai ficar igual a 2x. Esse termo aqui ao quadrado, que é 3, vai aparecer aqui como 3, né? E se a gente calcular, só para verificar que a gente fez certinho, ó, vamos chamar a hipotenusa de y. Aqui a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. É aquele termo mesmo, né? Hipotenusa é igual a raiz de 4x2 mais 9. Então, o fato de aparecer aquele 2, ele não alterou a montagem do nosso triângulo por essa forma aqui, que estava dentro da raiz. 4x2 mais 9. Então, esse vai ser o triângulo que a gente vai operar para fazer a substituição trigonométrica. Para esse tipo de triângulo, que eu tenho um termo x mais 1a ao quadrado,
a gente viu que a substituição vai ser... Você não precisa nem decorar isso. Depois você montou o treino, você vai saber. Eu quero relacionar o θ sem passar por essa raiz aqui. Então, vou relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. A função trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente é a tangente. Tangente de θ é justamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem que isolar o x ali. Vai ficar 2x igual a 3 tangente de θ. Ou x igual a 3 meios tangente de θ. Então essa aqui que vai ser a expressão que eu vou substituir. O x aqui dessa integral vai ser substituído por esse termo. Aqui o θ está restrito entre π sobre 2 e π sobre 2, desconsiderando intervalos, porque tem uma tangente ali no meio da história. Vou calcular aqui o meu dx. O dx vai ser igual a 3 meios, derivado da tangente é secante ao quadrado. Dθ eu já tenho aqui meu dx, que eu vou substituir aqui. E a raiz, deixa eu trabalhar com ela aqui antes. A raiz de 4x2 mais 9, vou trocar o x por esse termo aqui, ó. Então vai ficar raiz de 4, que multiplica quem é o x, 3 meios de tangente de θ ao quadrado. Só troquei o x por 3 meios de tangente de θ ao quadrado mais 9. Então aqui vai ficar igual a raiz de 4 vezes 9 quartos de tangente ao quadrado de θ mais 9. Posso cancelar esse 4 com esse 4. Posso colocar o 9 em evidência. Vai ficar raiz de 9 que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Isso aqui é justamente secante ao quadrado. Então vai ficar raiz de 9 secante ao quadrado, que vai dar 3 módulo da secante de θ. Nesse intervalo aqui, a secante é sempre positiva. Então, nesse intervalo aqui, a gente pode ter que 3 módulo da secante é simplesmente 3 secante θ. Então, a minha raiz inteira, que é esse termo aqui, que está aqui, ó, vai ficar simplesmente 3 secante θ. Vamos operar. Esse termo aqui também eu vou ter que substituir por raiz. Eu substituo lá na integral. Vou trocar então o x, esse x, por 3 meios de tangente. A raiz a gente já trabalhou ela aqui antes. Vai ficar 3 secante. O dx a gente calculou que é 3 meios secante ao quadrado. Deixa eu passar isso para a nova integral. A integral que eu quero calcular, a integral de x3 sobre 4x2 mais 9, raiz de 4x2 mais 9 dx. Isso aqui passando para θ vai ficar igual a integral. Esse termo aqui, o x3, vou trocar o x por 3 meios de θ. Então vai ficar 3 meios de tangente de θ ao cubo sobre esse x aqui, vou trocar também, vai ficar 4 que multiplica 3 meios de tangente de θ ao quadrado mais 9 vezes a raiz que a gente já trabalhou com ela antes, da 3 secante. 3 secante de θ vezes o dx. Quem quer o dx? 3 meios de secante ao quadrado. 3 meios de secante ao quadrado de θ dθ. Então, passamos a expressão inteira de x para θ sem a raiz. Vamos agora melhorar esse termo aí. Vai ficar integral. Lá dentro vai ficar 3 vezes 9 é 27 oitavos de tangente ao cubo de θ sobre 4 que multiplica 9 quartos de tangente ao quadrado de θ mais 9, 3 secante θ vezes 3 meios secante ao quadrado de θ dθ. Então, esse 4 some com esse 4. Então, aqui a dificuldade vai ter um monte de fraçãozinha. Vou tomar cuidado aqui para não passar elas errado. Vai ficar 27 oitavos de tangente ao cubo de θ sobre
colocar o 9 em evidência. Vai ficar 9, que multiplica tangente ao quadrado, mais 1, vezes 3 secante de θ, vezes 3 meios de secante ao quadrado de θ dθ. Saindo aí? Tá. Vamos ver. Acho que posso tirar todo mundo aqui, né? Aqui vai ficar só de constante que eu vou conseguir tirar. Depois eu multiplico, ela vai ficar 27 oitavos sobre 3 vezes 9 vezes 3, que tá aqui. Isso tudo vezes 3 meios. Só tirei todas as constantes para fora. Pra gente ver quanto é que dá aquilo lá. Integral, o que sobrou lá dentro? Sobrou tangente ao cubo de θ. Tangente ao quadrado de θ mais 1 dá secante ao quadrado. Secante ao quadrado de θ vezes secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Então, vou cortar esse secante ao quadrado com esse secante ao quadrado. E lá no mundo das raízes vai ficar 27 oitavos sobre 27 vezes 3 meios. Da integral, o que sobrou no fim das contas? Tangente ao cubo, secante de θ dθ. Deixa eu ver essa integral aqui. Eu acho que é daquelas que a gente vai ter que passar para seno e cosseno. Deixa eu operar aqui com as constantes. Passar para seno e cosseno aquela integral. Vai ficar igual. Serve de cima, multiplica de baixo invertido. Vezes 3 meios. Integral. Tangente vai ficar secante ao cubo de θ, cosseno ao cubo de θ. Seno, né? Seno, desculpem. Tangente é seno sobre cosseno. Se tu mudar o cubo, secante é 1 sobre cosseno. dθ. Aqui vai ficar o 27, corta com 27. Vai ficar 3 sobre 16. 3 sobre 16. Integral de conservo de cima. Multiplico de baixo invertido. Cosseno de θ sobre 1 dθ. Tá. Então, vou poder cortar um cubo desse com esse cosseno. E finalmente, deixa eu passar a integral para cá. Vai ficar integral, aliás, 3/16avos da integral. O que sobrou aqui? Ó? Sobrou um seno ao cubo, sobrou um cosseno ao quadrado. Essa aqui vai ficar tranquilo de fazer. dθ. Então, essa aqui eu acho que vai ser por substituição simples. Vai ficar 3 sobre 16. Vai ficar secante seno ao quadrado, vezes seno de θ, vai dar seno ao cubo, dθ, sobre cosseno ao quadrado. Então, perceba, eu posso guardar esse seno aqui e chamar tudo que antecede de cosseno. Aqui já está, esse aqui eu consegui converter. Vai ficar 3/16avos integral. Aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, que é o seno ao quadrado, vezes seno de θ, dθ, sobre cosseno ao quadrado. Então, agora ficou pronto ali para fazer a substituição. É daquelas integrais trigonométricas que a gente fez. O segundo termo, a segunda técnica que a gente viu. Então, se eu falo que o é igual a cosseno, o du é menos seno de θ dθ, ou o seno de θ dθ, que é o que eu tenho para substituir ali, é igual a menos du. Então, como é que fica a integral? A integral vai ficar 3/16. Todo em u agora ela vai ficar 1 menos u ao quadrado. Menos u ao quadrado. Sobre u ao quadrado. Seno de θ dθ vai ficar só menos du. Agora ficou integral simples de ser resolvido. Vai ficar igual, vou passar esse menos lá para fora. Vai ficar menos 3 sobre 16. A integral, deixa eu ver qual é o melhor caminho de fazer. Eu posso dividir em duas. Mas posso separar aquele termo, vai ficar 1 sobre o 2, menos o 2 sobre o 2, du.
Aqui vai ficar menos 3/16. A integral de u elevado a menos 2 menos 1. Isso tudo du. Agora ficou simples de integrar. Fica igual a menos 3/16. Integral vai ficar 1 sobre menos 2 mais 1. U elevado a menos 2 mais 1. Integral de 1 em relação a u vai ficar igual a u mais uma constante. Terminamos de integrar. Então, quando você chega nesse ponto aqui, você terminou. O problema da integral sumiu. Agora é só voltar para x, que era a integral, né? Tá, então vamos voltar. Agora a integral está feita. Nos livramos da integral. Vamos voltar para θ. Eu tenho aqui essa relação entre θ e u. Então o primeiro passo aqui vai ser escrever isso em função de θ. Então vai ficar igual a menos 3/16, que vai ficar menos 1, né? E aqui vai ficar 1 sobre u. Esse termo aqui, ó, vai ficar igual a menos 1 sobre u. Porque u elevado a menos 1 vai para baixo. Então vai ficar menos 1 sobre, quem era o u? Cosseno. Menos cosseno de θ mais c. Essa aqui é a integral em θ. Vamos voltar ela para x. Para que a gente volta ela para x? Tem que voltar lá no triângulo original que a gente tinha pegado. O triângulo original. O triângulo era esse aqui, ó. Então vamos passar tudo para lá. Isso vai ficar menos 3/16. Integral de menos 1 cosseno θ menos cosseno θ mais c. Tá. O triângulo que a gente tinha feito lá no começo é esse aqui, ó. Deixa eu voltar ele para cá. O triângulo aqui era θ, aqui era 3, aqui 2x, e aqui a raiz que a gente tinha lá dentro, que era 4x2 mais 9. Tá. O que eu preciso? Eu preciso do cosseno. O cosseno em função do triângulo retângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 4x2 mais 9. Então aqui a gente vai ter menos 3/16, raiz, que vai ficar menos o inverso do cosseno, vai ficar menos raiz de 4x2 mais 9 sobre 3, menos o próprio cosseno, que vai ficar 3 sobre 4x2 mais 9 mais c. Essa é a integral toda em x. Dessa forma aí. Essa aqui é a função que você derivar, vai dar isso aqui, ó. Então o caminho aqui foi esse. A gente identificou que era desse tipo, a expressão. Era um x2 mais um número. Então era todo mundo positivo. Então o tipo de triângulo que você monta é desse. Aí eu só precisei analisar aqui quais eram os termos que eu tinha na minha raiz. E eu montei esse triângulo. Por esse triângulo a substituição foi pela tangente. Restrita aqui, trabalhei a raiz e aí o resto só conta para poder encontrar a integral. E a gente calculou a integral, que deu isso aqui. Voltando para x pelo mesmo triângulo do início, a expressão fica assim. Então essa é a substituição trigonométrica. Vamos fazer o último para fechar. Então a gente viu que quando eu tenho expressões x2 mais 1a2, a2 menos 1x2, ou x2 menos 1a2, dentro de uma raiz quadrada e numa integral, a substituição trigonométrica pode ser um caminho para facilitar porque elas aparecem com a raiz. Pelas identidades trigonométricas, por aqueles caminhos que a gente viu até agora, você consegue ali estabelecer uma sequência de mudanças na integral que você troca a variável de modo que você tem uma integral sem a raiz. O objetivo é esse. Nesse caso aí, eu não tenho um termo desse que a gente viu. Eu não tenho um termo do tipo A2 menos x2, ou A2 mais x2, ou x2 menos A2. É um termo mais complexo, apesar de ser um termo do quadrático, dentro de uma raiz quadrada. Mas aqui a gente pode, com um passo adicional, reduzir isso a uma integral que dê para usar a substituição trigonométrica. Qual que é esse passo? Eu vou completar quadrados aqui dentro da integral. A gente já fez isso no começo do curso. Eu quero completar quadrados nessa expressão aqui. Bom, então o que significa completar quadrados? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um menos aqui em evidência, vai ficar x2 mais
e mais 2x mais 3. É o mesmo termo. Ó. Se eu multipliquei por menos, fica menos x2, por menos fica menos 2x, e mais 3 já estava lá. Só escrevi nessa ordem. Eu vou completar quadrados aqui, ó, nessa expressão. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Qual termo ali está faltando para que esse termo aqui de dentro seja um quadrado perfeito? Percebam que se tivesse aparecido aqui um mais 1, isso aqui era um quadrado perfeito. Era x mais 1 ao quadrado, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Mas não apareceu mais 1. No entanto, eu posso incluir ele e excluir. De modo que aqui eu tenho um quadrado perfeito. Eu só somei 1 e tirei 1. Então, trabalhando aqui minha expressão, essa parte aqui dentro do parênteses vai ficar igual a x mais 1 ao quadrado, né, que é o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1 que eu tinha incluído lá. Mais 3. Então, essa expressão aqui do início é igual a essa. Eu posso tirar o menos aqui, vai ficar menos x mais 1 ao quadrado, mais 1, mais 3. Ou posso escrever isso como 4 menos x mais 1 ao quadrado. Então, se você desenvolver esse termo aqui ao quadrado, somar com 4, você vai ver que você vai voltar aqui de novo. Eu vou reescrever esse termo aqui nessa forma dele aqui com o quadrado completo. Então, vou reescrever essa integral assim. Ó. Integral de x sobre raiz. Ao invés de ser de 3 menos 2x menos x2, vai ser igual a 4 menos x mais 1 ao quadrado dx. Eu só reescrevi a minha integral dessa forma. E nessa forma aqui eu vou fazer uma substituição. Seja u igual a x mais 1. Se eu chamo u de x mais 1, o meu du vai ser igual a dx. E o meu x, eu posso tirar daqui, vai ser igual a u menos 1. Então, olha como é que fica a integral em u. A integral em u vai ficar igual o x, que é u menos 1, sobre raiz de 4 menos esse termo aqui, que eu chamei de u, ao quadrado, dx, que é du. Então, eu posso trocar essa integral por essa agora em u. E nessa forma que eu consegui uma expressão daquela que a gente estava procurando para usar a substituição trigonométrica. E essa forma aqui é daquele tipo, um número ao quadrado menos, no caso aqui não é x, é um u ao quadrado. Então vai ser aquela primeira forma que a gente viu. Então vamos passar ela para outra folha aqui. Então, para uma expressão desse tipo, em que eu tenho um número ao quadrado menos um u ao quadrado, eu vou construir o seguinte retângulo, o seguinte triângulo. Um triângulo que mede θ. Aqui vai ser o meu u. E aqui vai ser a raiz desse termo, que no caso é 2. Se você calcular aqui esse cateto, vou chamar ele aqui de y, vai ficar 2 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. O 2 mais y2. Ou lá no y2, vai ficar y2 igual a 2 ao quadrado menos o 2. Ou y igual a raiz de 4 menos o 2, que é exatamente o que a gente tem lá. Vai ficar a raiz de 4 menos o 2. Então eu vou associar o θ, que não vai ser, no caso não vai ser com x, vai ser com u, sem passar por esse cateto. Eu vou associar o cateto oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa, então vai ser o seno, né? Então eu vou ter que o seno do θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou que o u vai ser igual a 2 seno θ. Essa é a substituição que eu vou fazer. Lembrando que aqui a gente restringe o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O meu du, calculando ele aqui, du vai ser a derivada disso, que vai ficar 2 cosseno θ dθ, tem aqui meu du. E a raiz, eu vou operar com ela aqui separada. Raiz de 4 menos o 2. Então, se eu troco o u por seno, 2 seno, vai ficar raiz de 4 menos 2 seno de θ ao quadrado. Vai ficar igual a raiz de 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Coloco 4 em evidência. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Vai ficar igual a raiz, 1 menos seno fica cosseno ao quadrado,
cosseno ao quadrado de θ, que vai ficar igual a 2 módulo de cosseno θ. Nesse intervalo, a gente tem que 2 módulos de cosseno, como o cosseno é sempre positivo, fica igual a 2 cosseno θ. Então temos aqui a nossa raiz. Então a gente já tem o u, o du e a raiz para a gente já fazer de um passo só. Então vamos construir aqui a nossa nova integral. Agora essa integral em θ. Então tem que a integral de u menos 1 raiz de 4 menos o 2 du vai ficar igual ao u, que é 2 seno. Vai ficar a integral de 2 seno θ menos 1 sobre a raiz, que a gente já trabalhou com ela aqui e viu que ela dá 2 cosseno. 2 cosseno θ. E o du, que é 2 cosseno de θ. 2 cosseno de θ. Então essa é a integral em θ. Posso colocar esse 2 cosseno com esse 2 cosseno. Integral é simplesmente integral de 2 seno θ menos 1 dθ. Integral simples. Posso integrar ele termo a termo. Essa integral vai ficar igual a 2. A função que se eu derivar da seno é menos cosseno. Se eu derivar o cosseno vai ficar menos seno, com menos fica mais. Mais a função que se eu derivar da 1 em relação a θ é o próprio θ. Mais uma constante. Então é menos 2 cosseno θ mais θ mais uma constante. Essa é a integral em θ. Agora vamos voltar a todas as relações que a gente tinha. Primeira coisa é voltar em relação ao u. Por esse triângulo aqui. Eu tenho que meu triângulo, ele era, aqui media u, aqui media 2, e aqui era o 4 menos o 2, e aqui o θ. Então eu preciso de passar para θ. Eu tenho o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e eu tenho o u. Como a gente já usou essa relação aqui, ó, que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, isso aqui então eu tenho que o θ é igual ao arcosseno de u menos u sobre 2. Então já temos dois termos aqui. Então vai ficar igual ao θ, se o θ também que está positivo, vai ficar arcosseno de u sobre 2, menos duas vezes o cosseno, que a gente calculou ele aqui, vai ficar raiz de 4 menos o 2 sobre 2, mais uma constante. Até posso simplificar esse 2 com esse 2. E já posso até voltar para u de uma vez. Quem quer o u em relação a x? Lá do começo a gente tinha a substituição. Ó. U é igual a x mais 1. Vamos trocar aqui. Então vai ficar igual a arcosseno de x mais 1 sobre 2. Esse 2 sumiu aqui, menos raiz de 4 menos x mais 1 ao quadrado, mais c. Esse termo aqui, x mais 1 ao quadrado mais 4, se você quiser, você pode até escrever ele assim, para ficar igual estava no começo da integral, que isso aqui nada mais é do que isso aqui completando o quadrado. Então eu posso escrever essa resposta como arcosseno de x mais 1 sobre 2, menos aquela raiz que estava lá no começo, que é 3 menos 2x menos x2 mais c. Essa é a função que se você derivar, dá essa aqui. Então, quando você tiver um termo quadrático dentro de uma raiz quadrada, a substituição trigonométrica pode ser feita também desde que você complete os quadrados e converta a expressão em algo assim. Em algo naquelas formas, que é um A2 menos a variável ao quadrado. A variável ao quadrado mais um A2. Ou, o que faltou? A variável menos 1 a 2, termos daqueles três tipos que a gente viu que monta aqueles três triângulos, você consegue aplicar, né, com um passo intermediário aqui, a substituição trigonométrica também. Então essa é a penúltima técnica de integração que a gente vai trabalhar, a penúltima forma de calcular a integral. Vou colocar uma lista de exercícios a respeito de substituição trigonométrica lá, e na próxima aula a gente finaliza as técnicas de integração. Coloquem dúvidas lá no Moodle, já tem bastante matéria. Para a gente ir tirando, no começo da próxima aula já tira as dúvidas que tiverem lá e acrescenta a última técnica de integração, depois você só tira a dúvida. Até a próxima prova.